Olá, a paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje. Hoje, nosso devocional é com o Salmo 78. Então, nós vamos orar, meditar a palavra do Senhor e depois orar no final. Então, fica até o final para a gente estar orando junto. Amém? Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado pela essa oportunidade. Obrigado por mais um dia onde a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Senhor, fala ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da boca do Senhor. Obrigado pelo teu amor leal, por mais um dia o Senhor nos acordar, o Senhor nos dá o fôlego de vida, o Senhor nos dá a oportunidade de viver. Que esse dia seja na paz e na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 78 está falando assim, ó, ação divina na história de Israel. É um poema da família de Asaf. Escuta meu ensino, ó povo meu, presta atenção às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram. Não os ocultaremos dos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e suas maravilhas dos seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel. Ordenou aos nossos pais que o ministrassem, aos nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse. Os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitisse igualmente aos seus filhos, para que depositassem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante e de espírito infiel a Deus. Se os filhos de Efraim, arqueiros armados, retrocederem no dia do combate, pode comer, filho. É porque, não guardando a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram dos seus atos e dos prodígios que lhe mostraram. Ele realizou maravilhas diante de seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que se pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Durante o dia guiava-os por meio de uma nuvem, e a noite toda fez um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes água em abundância, como que flui das profundezas. Do rochedo fez jorrar torrentes, fez correr água como rios. Eles, porém, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na estepe. Em seu coração tentaram a Deus, exigindo o alimento mais apetitoso ao seu paladar. Exclamaram contra o Senhor, questionando: será Deus capaz de servir-nos à mesa no deserto? É verdade. Ele bateu na rocha e eis que brotou água. Jorraram torrentes, mas poderá também fornecer pão e prover carne a seu povo? Portanto, ao ouvir tais queixas do povo, enfureceu-se com fogo, atacou a Jacó, e sua ira se levantou contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu. Fez chover maná sobre o povo para que se alimentasse. Deu-lhes trigo do céu. Cada pessoa que se alimentou do pão dos anjos enviou-lhe comida à vontade. Mandou do céu o vento oriental, por meio do seu poder, fez avançar o vento sul. Então fez chover carne sobre eles, como grãos de areia, bandos de aves como a areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. Comeram até se fartaram. Assim satisfez o desejo do coração deles. Ele satisfez o desejo do coração deles. Pode beber. Contudo, antes de saciar o apetite, quando ainda mastigavam a comida que lhes restaram na boca, desencadeou-se a ira de Deus contra aquele povo, semeando a morte entre os mais valentes, abatendo os jovens de Israel. Apesar disso, continuaram pecando, não creram nos seus milagres. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro, os anos dele como um repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam com fervor e se voltavam de novo para ele. Recordavam-se de Deus, que Deus era sua rocha e que ele era seu redentor, Deus Altíssimo. Com a boca tentavam enganá-lo, mentiam com a língua, de coração inconstante para com ele, não eram fiéis à sua aliança. Entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa
e não acendeu todo o seu furor, recordando-se que eram seres frágeis, meros mortais, brisas passageiras que não retornam. Quantas vezes se mostraram rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária? Quantas vezes puseram Deus à prova, irritaram profundamente o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que revelou suas maravilhas do Egito, seus milagres na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber as suas próprias águas, e mandou enxames de moscas e que molestaram, e as rãs que os devastaram, quando entregou suas plantações a larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu suas vinhas com saraiva e suas figueiras bravas com geada, quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para sua ira, não poupou de morte suas almas, mas entregou suas vidas à peste. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade das tendas de campo. Fez partir seu povo como um rebanho e os conduziu como ovelhas pelo deserto. Guiou-os com segurança sem temores, enquanto o mar cobria os inimigos. Fê-los entrar em seu domínio sagrado, até a montanha que sua destra conquistara. Diante deles, expulsou nações e, por sorteio, repartindo o patrimônio, instalou em suas tendas as tribos de Israel. Eles, no entanto, puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram suas prescrições, desertaram, como seus pais o atraiçoaram, envergonhando-se como um arco frouxo. Com seus altares idólatras, eles o irritaram tremendamente. Com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Deus ouviu e se indignou, e com veemência repudiou Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde fazia morada entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e seu esplendor na mão dos opressores. Abandonou a espada seu povo, irritado contra a herança. O fogo devorou os jovens e as donzelas não tiveram canto nupcial. Os sacerdotes tombaram sobre a espada e não prantearam as viúvas. Então, como de sonolência, despertou o Senhor, como um guerreiro, artudido pelo vinho, e golpeou os inimigos pelas costas, infligindo-lhes infâmia eterna. Descartou a tenda de José, preteriu a tribo de Efraim, escolheu a tribo de Judá, Monte Sião, que ele amava. Construiu um santuário como o alto céu, como a terra que consolidou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, tirando-o dos apriscos dos rebanhos, dos cuidados das ovelhas, seu povo Israel, sua herança. Ele os pastoreava com coração irrepreensível e com a perícia de suas mãos o conduzia. Amém? Esse é um salmo um pouco grande, mas ele resume um pouco da história do povo de Israel. E no início já fala o que Deus deseja de nós, que somos seu povo. Deus deseja que a gente passe para a geração futura aquilo que ele já fez no passado e aquilo que ele fez nas nossas vidas. Porque às vezes os nossos filhos têm uma visão diferente daquilo que a gente está passando. Ou então nem sabe o que Deus tem feito nas nossas vidas. E nós devemos compartilhar com eles para que a fé deles aumente e também para que eles tenham as suas experiências com Deus. Eu lembro de um episódio, pode beber água. Eu lembro de um episódio onde a minha filha queria muito uma boneca da Moranguinho, se eu não me engano, é isso mesmo. Ela queria muito essa boneca. E eu e minha esposa não tinha como dar ela naquele momento. E eu falei com ela, filha, vamos orar para a sua boneca e Deus vai prover. Vamos colocar na mão de Deus e se for da vontade de Deus, Ele irá prover para você a boneca que você quer ganhar. E, passado um tempo, ela ganhou essa boneca que ela queria. Então foi uma experiência dela com Deus. Esses dias para trás, foi logo no início do ano, minha filha, nós compramos o material dela, ela que escolheu. E aí, no dia voltando da escola, a mochila dela estava aberta, ela perdeu os cadernos e uma bolsinha. Uma bolsinha de pelúcia que ela gostava muito, dessa bolsinha. Ela perdeu, foi logo no primeiro dia de aula dela. Perdeu essa bolsinha. Aí,
Ela ficou muito triste, chorou porque tava os lápis dela lá, as coisas dela, a bolsinha, né? E aí eu falei com ela, filha, eu não tenho como ir lá, porque eu tenho outras crianças, não tem como eu ir atrás dessa bolsinha. Mas liguei pro pai para ele poder olhar, passar lá pelo caminho que o avô dela tinha trago ela, para ver se via a bolsinha, não viu. Falei com ela assim, vamos orar. Eu pensei, o que eu posso fazer é orar e pedir a Deus. Oramos, pedimos Deus, né, se for da vontade do Senhor, que a gente encontrasse essa bolsinha e guardasse para ela. Tá, aí quando foi à noite, ela ganhou uma outra bolsinha maior, melhor, com tanta coisa, tudo que ela queria, ela se alegrou muito. Deus provendo na vida dela, né? Ela tinha perdido, mas Deus proveu algo melhor para ela no mesmo dia. Quando foi no outro dia, a moça me encontrou e ela me falou assim, sua filha perdeu uma bolsinha? Eu falei, perdeu, moça. Sabe que eu já perguntei várias pessoas, não é de ninguém essa bolsinha, e eu lembrei que você tem uma menina. E aí, eu tô te vendo agora, eu tô te perguntando. Eu falei assim, não é minha, na volta eu passo aqui, peguei a bolsinha. Quando ela chegou da escola, eu entreguei pra ela. E ela ficou muito feliz. E ela se alegrou muito e ela lembrou que a gente orou. E eu falei com ela, tá vendo a importância da oração? Quando a gente ora, Deus guarda aquilo que é nosso. Então, nós podemos usar essa arma que é a oração. Então, isso é uma experiência para ela, eu tenho certeza que ela vai lembrar. Ela tem apenas 9 anos que ela vai fazer esse mês agora de abril. Mas eu tenho certeza que ela vai lembrar e ela vai levar essa experiência para a vida dela. Uma experiência de perder algo, orar, Deus preservar e aquilo retornar para sua mão. Então, nossos filhos precisam ter experiência com Deus. Nossos filhos precisam conhecer o nosso Deus. E é a obrigação nossa, dos pais, de passar isso para os filhos diariamente, passar a fé para os filhos, de passar experiências. Eu sempre, quando eu posso, eu conto as minhas experiências com Deus, o que Deus fez na minha vida, o que Deus transformou na minha vida. Porque às vezes a vida passa e os filhos vão crescendo e eles só vão vendo as coisas acontecer. Mas não tem quem instrua. Os filhos precisam de instrução. Não é só comida e as coisas que são necessidades básicas do ser humano. Não, os filhos precisam de instrução, eles precisam de uma base, precisam de alguém que o aconselhe. E é isso que esse salmo está falando aqui no início. Olha, aconselhe os seus filhos, não ocultaremos nossos filhos. Verso 4, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, o seu poder, maravilha e seus feitos. Sempre quando eu posso, eu também conto aquilo que Deus fez lá em Israel, o que Ele fez pelo seu povo, tirou o povo do Egito, as maravilhas de Deus, porque Deus é o mesmo, Deus não mudou. Nós que mudamos a nossa forma de relacionar com Ele, como no Salmo fala, nós nos rebelamos, nós criamos ídolos, somos nós que afastamos dele. Ele não, Ele permanece o mesmo, fiel à sua aliança, misericordioso. Ele tem mais prazer em sua misericórdia, é o Senhor. Mas nós precisamos transmitir aos nossos filhos, pedir a Deus sabedoria para que os nossos filhos tenham experiências profundas com Ele. E aí eles vão permanecer e também vão passar para os seus filhos. E assim a palavra de Deus, ela se perpetua, ela continua crescendo. Foi assim que ela chegou aqui até nós, foi de pessoa passando de geração a geração. Chegou até nós. E nós temos também esse bastão na nossa mão para passar para a próxima geração. Amém? Então que nós possamos ter essa responsabilidade. Para quem que eu estou passando o Evangelho? Com quem que eu estou compartilhando as maravilhas de Deus? Sejam experiências pequenas, como foi dessas 2 experiências com a minha filha, seja de experiências grandes, de grandes milagres que o Senhor fez. Que as pessoas possam saber que o que Deus está fazendo nas nossas vidas, que nós não ocultemos, mas que nós deixemos bem claro que Deus tem poder, que nós devemos temer a Deus, que a nossa vida seja um espelho para as pessoas de temor ao Senhor, de guardar a palavra do Senhor. Amém? Então que nós possamos ter esse coração de passar à próxima geração, de ser exemplo à próxima geração, de instruir a próxima geração no caminho do Senhor. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, nós cremos nos grandes feitos que o Senhor fez no Egito, tirando o teu povo das garras do inimigo, tirando o teu povo da escravidão, levando eles à terra prometida, passando pelo deserto, mas tirando também do deserto e levando à terra prometida. Pai, nós cremos que o Senhor também pode fazer nos nossos dias, nos tirar das garras do inimigo, nos tirar do Egito, nos tirar da condição de escravidão. Se há alguém nessa condição de escravidão, seja liberta agora em nome do Senhor Jesus. Se há alguém enfermo, cativo
por enfermidades, cativo por possessões demoníacas, que seja liberta agora no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que haja libertação. Seja liberto agora. E o que o inimigo bata de retirada. Demônios, eu te dou uma ordem agora. Saia dessa casa. Saia desse corpo. Saia dessa família. No poder do nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor faça morada nesse lugar. Que o inimigo não tem poder mais. Perca suas forças nesse ambiente, nesse lugar. Que aqui só venha ouvir a voz do Senhor. Que nessa casa só a voz do Senhor venha prevalecer. Que caia por terra todas as vozes do inimigo, toda investida no inimigo, toda raiz do mal seja arrancada e que sejamos livres para a glória do Senhor. Você é livre, em nome do Senhor Jesus, você é livre. Amém? Em nome de Jesus, receba essa libertação da parte do Senhor. Não aceite o inimigo de pudiar na sua casa, rir da sua cara. Lute contra isso. Agarre com todas as forças a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor fez ao seu povo, Ele também faz para nós que somos seu povo. O que Ele fez para Israel, Ele faz para nós. Ele não quer nos deixar na mão do inimigo, mas nós precisamos levantar e andar, marchar, como Ele declarou ao povo quando o faraó estava vindo atrás. Anda, marcha, e o mar se abriu. Então aquilo que tem te prendido, te deixando acuado, com medo, querendo chorar, se prostrar, entrar em depressão, saia desse lugar. Ande, levante e ande. Talita cumi, levante e ande. Em nome de Jesus, saia desse lugar. Marche, porque Deus é a nossa força. Amém? Que Deus te abençoe.